seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, que traz as principais notícias da região Bragantina e te deixa muito bem informado. Sou o Cacá Pompeu, hoje é terça-feira, dia 6 de maio, e agora você confere os destaques desta edição. Obras na Tamoios encurtam viagens e melhoram a vida de quem depende da estrada. Mutirão entrega enxovais de maternidade para gestantes e mães em Atibaia neste sábado, dia 10. Prefeito de Bragança Paulista cogita cancelar Expo 2026 após vaias do público. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. E começamos a edição de hoje do Jornal Dia a Dia com uma boa notícia de quem gosta de pegar uma praia no final de semana. As obras de ampliação e modernização dos contornos norte e sul da rodovia dos Tamoios, no litoral norte de São Paulo, estão transformando a rotina de moradores e trabalhadores da região. Veja os detalhes sobre a obra e relatos de moradores. As obras de ampliação e modernização dos contornos norte e sul da rodovia dos Tamoios, no litoral norte de São Paulo, têm mudado o dia a dia de quem vive e trabalha na região. Com investimento de 3 bilhões, as intervenções entregues entre 2023 e 2024 reduziram em 29 minutos o tempo médio de viagem entre São Sebastião e Caraguatatuba, de 45 minutos para 16 minutos. A melhoria faz parte do programa São Paulo para toda a obra, maior pacote de investimentos em infraestrutura viária da história do Estado, que soma 30 bilhões em obras nas rodovias públicas e concedidas. Segundo o governo, já foram concluídas 544 intervenções, com outras 208 em andamento e 829 previstas. Ao todo, são mais de 1.500 obras em mais de 22 mil quilômetros de vias, gerando 252 mil empregos. Para trabalhadores que usam a estrada diariamente, como Amanda Aline Trindade, moradora de São Sebastião e motorista de caminhão de mudanças, a diferença é clara. Abre aspas. Antes, uma mudança entre os bairros Topolândia e Jaguará podia levar até 4 horas. Hoje faço tudo em 1 hora. Isso me dá mais tempo livre e qualidade de vida, conta Amanda. Ela também destaca o aumento da segurança e a facilidade no acesso ao porto de São Sebastião. O taxista Marcos Severiano, que vive em Caraguatatuba, também sentiu os efeitos positivos. Ele usa os contornos norte e sul diariamente, principalmente no trajeto até Ubatuba e São Sebastião. Abre aspas, as corridas ficaram mais rápidas, gastando menos combustível e o trânsito está muito mais seguro, afirma o taxista. O contorno norte, com cerca de 8 quilômetros, liga o quilômetro 82 da Tamoios ao acesso à praia de Massaguaçu. O percurso agora é feito em cerca de 8 minutos, com um limite de velocidade 80 km por hora. Além de beneficiar a mobilidade local, as obras também têm impacto na economia regional. Ao reduzir o tráfego de caminhões dentro das cidades, melhoram a fluidez urbana e facilitam o escoamento de mercadorias. A nova infraestrutura também estimula o turismo, com expectativa de aumento no número de visitantes e movimentação nos setores de hotelaria, gastronomia e comércio. Essa é uma daquelas obras que não dá para entender como o estado mais rico do país ainda não tinha realizado. 8 quilômetros, apenas 8 quilômetros para fazer uma redução significativa tanto na vida dos moradores quanto de trabalhadores que passam pelo local. Quem nunca foi para a praia e ficou naqueles congestionamentos eternos, passando horas e horas debaixo de um sol quente?
Essas obras agora prometem minimizar todos esses problemas. O fato vai resolver 100%? Provavelmente não. A gente sabe que, principalmente em festas de final de ano e feriados, esta região é bastante... muitas pessoas vão até ela para poder acessar o litoral. Então a gente espera que tudo seja minimizado, mas o sonho é de que possa todo mundo curtir uma praia sem congestionamento. Parabéns ao governo do estado. E a Câmara dos Vereadores pode votar nesta sexta-feira a urgência para um projeto. Eu estou com um problema aqui, vou pedir para a produção segurar um pouco aí. Tivemos um probleminha técnico, pedimos desculpas. A Câmara pode votar ainda nesta semana a urgência para o projeto que atualiza o número de deputados federais por estado. A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a redistribuição com base no censo de 2022. A mudança pode alterar o equilíbrio de forças na casa. Entrou na pauta de votação da Câmara dos Deputados nesta semana o projeto de lei que prevê o aumento de número de deputados federais no Brasil. O PLP 177 de 2023 contém um requerimento de urgência que pode acelerar a tramitação do texto. No projeto de lei de autoria da deputada Dani Cunha, proíbe-se a redução do número de deputados para menos de 513, além de evitar que qualquer estado perca representação. Com isso, a correção do número de representantes por unidade da federação teria que ocorrer via aumento de parlamentares. De acordo com a Câmara dos Deputados, o PLP é uma resposta à exigência do Supremo Tribunal Federal, o STF, para que o Congresso vote a lei até 30 de junho deste ano, para redistribuir a representação de deputados federais em relação à proporção da população brasileira em cada unidade da federação. O STF acatou uma ação do governo do Pará que apontou omissão do Legislativo Federal em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional. O Pará argumentou que teria direito a mais 4 deputados desde 2010. A atual distribuição dos 513 deputados federais foi definida em 1993. O artigo 45 da Constituição define que o número de deputados será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, processando-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Em sua decisão, o STF determina que, caso o Congresso não atualize a representação parlamentar por estado, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, poderá fixar até 1º de outubro de 2025 o número de deputados para a legislatura que começará em 2027. O TSE deverá usar os dados do censo de 2022. O Senado é uma casa da representação do povo brasileiro. Os estados têm um número de deputados de acordo com o seu número de eleitores, ou seja, o número de eleitores de todo o Brasil dividido por estados significa que pega lá todos os deputados, todas as vagas de deputados e são distribuídas por esses eleitores por estados. Ou seja, o estado de São Paulo tem mais deputados do que o estado do Acre, por exemplo. Muito mais, por sinal. Porém, no Senado, a conta já é um pouco mais diferente. Todos os estados brasileiros têm direito a 3 senadores, o que faz com que o senador eleito pelo Acre tenha muito menos voto do que o eleito pelo estado de São Paulo. É um sistema que faz a representatividade política no país, porém, aí existe muito a ser questionado. Será que precisa-se de tantos deputados? Será que precisa-se aumentar o número de deputados? Essas correções
são necessárias. O país mudou, existe um censo mais atualizado e deve-se seguir as cotas por estados, significando que o estado de São Paulo pode ter mais deputados do que tem atualmente. Vamos acompanhar e esperamos que o que importe não seja o número, a quantidade, e sim a qualidade. Aí o assunto é responsabilidade de todos nós, cidadãos brasileiros. E agora vamos falar de uma notícia internacional. Está chegando mais uma tarifa. O presidente americano, Donald Trump, propõe uma tarifa de 100% sobre os filmes estrangeiros e diz que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos está morrendo. Segundo o ex-presidente, a medida protegeria o cinema norte-americano, que estaria em declínio acelerado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo, dia 4 de maio, uma tarifa de 100% sobre os filmes produzidos fora do país. Para o presidente dos Estados Unidos, a indústria cinematográfica norte-americana está tendo abre aspas, morte muito rápida, fecha aspas, devido aos incentivos que outros países estão oferecendo para atrair cineastas. Donald Trump não disse como as tarifas serão implementadas. Trump afirmou ainda que está autorizando os órgãos governamentais relevantes, como o Departamento de Comércio, a iniciar imediatamente o processo de imposição de uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior que são enviados para os Estados Unidos. Abre aspas, queremos filmes produzidos na América de novo, fecha aspas. Não ficou claro se as tarifas serão aplicadas a filmes em serviços de streaming, bem como aqueles exibidos nos cinemas, ou se serão calculadas com base nos custos de produção ou na receita de bilheteria. Os executivos de Hollywood tentaram esclarecer os detalhes na noite de domingo. A Motion Picture Association, que representa os principais estúdios, não fez comentários imediatos. Em janeiro, Trump nomeou os veteranos de Hollywood, John Voight, Sylvester Stallone e Mel Gibson, para trazer Hollywood de volta, abre aspas, maior, melhor e mais forte do que nunca, fecha aspas. Produção cinematográfica e televisiva tem saído de Hollywood há anos, indo para locais com incentivos fiscais que tornam as filmagens mais baratas. Os governos de todo o mundo aumentaram os créditos e os descontos em dinheiro para atrair produções e capturar uma parcela maior dos 248 bilhões de dólares que a Ampere Analyst prevê que serão gastos globalmente em 2025 para produzir conteúdo. Todas as principais empresas de mídia, incluindo o Walt Disney, Netflix e a Universal Pictures, filmam no exterior, em países como Canadá e Reino Unido. Durante a segunda-feira, os líderes da Austrália e da Nova Zelândia reagiram ao anúncio da tarifa de Trump, dizendo que defenderão seus setores locais. Alguns filmes de super-heróis da Marvel foram filmados na Austrália, enquanto na Nova Zelândia foi o cenário dos filmes O Senhor dos Anéis. E em 2023, cerca de metade dos gastos dos produtores dos Estados Unidos em projetos de cinema e TV, com um orçamento de mais de 40 milhões de dólares, foi para fora dos Estados Unidos, de acordo com a empresa de pesquisa ProDpro. A produção de filmes e televisão caiu 40% na última década em Los Angeles, onde está Hollywood, de acordo com a Filmplan, uma organização sem fins lucrativos que acompanha a produção da região. Bom, o que talvez o americano, ou vamos ser um pouquinho mais modestos, o presidente americano, o patético presidente americano Donald Trump, talvez ainda não tenha percebido, é que o mundo se globalizou, o mundo está mais aberto, o mundo está com um comércio entre os países muito mais ativo do que antigamente. Acabou a época imperialista, onde apenas os Estados Unidos e, no passado, a União Soviética tinham domínio sobre praticamente todos os outros países. Agora a coisa está um pouquinho mais diferente. Não que mudou muito não, simplesmente
parece estar migrando dos Estados Unidos para a China. Com isso, os americanos estão preocupados em perder esta hegemonia e, principalmente, perder para que o mundo inteiro somente consumisse os produtos americanos, que até então eram sempre considerados os melhores, os mais avançados tecnologicamente e aqueles que todos deveriam adquirir. Agora não, temos mais opções, como dá para ver bastante no mercado automotivo e também na parte de eletrônicos, onde a maior parte dos produtos consumidos encontram-se lá no Oriente, principalmente entre China e Índia. Todas essas mudanças são significativas e os Estados Unidos parecem estar numa busca desenfreada para conseguir correr atrás do tempo e voltar a ter a importância que tinha no passado. Porém, esses tarifaços todos que o presidente norte-americano está impondo está somente isolando mais os Estados Unidos. Existem relatos que os portos lá de Los Angeles, que são os principais portos de acesso das mercadorias vindo principalmente da China, estão tendo um declínio na sua movimentação muito significativo, o que significa que o americano está parando de consumir. Com isso, a economia americana deve vir num declínio ladeira abaixo. Vamos aguardar e conferir os próximos números da economia norte-americana. Agora a gente vai falar direto com Gabriela Iannelli, que está aonde, e vamos falar sobre a questão das audiências públicas que vão ocorrer na cidade essa semana, Gabi. Exatamente. Estou aqui em frente à Câmara Municipal de Atibaia, que vai promover nesses próximos dias 2 importantes audiências públicas, abrindo espaço para a população participar diretamente da construção de leis que impactam toda a nossa cidade. Cacá, a primeira audiência pública acontece nesta quinta-feira, dia 8 de maio, das 5 às 20 horas, e vai discutir o projeto de lei número 014/2025, que propõe a criação de incentivo, proteção e respeito aos ciclistas da cidade. A proposta vai garantir mais segurança e melhores condições para quem usa a bicicleta como meio de transporte ou até como lazer aqui no nosso município. A sessão será conduzida pelo vereador Coronel Ikeda, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana aqui da cidade. Já no dia, essa aí foi a primeira audiência pública, agora nessa quinta-feira, dia 8. Dia 15, na semana que vem, das 18 às 20 horas, será a vez do debate sobre o projeto de lei complementar número 02/2025. Esse daí é muito importante, viu, Cacá? É sobre o novo Código de Obras e Urbanismo aqui da cidade de Atibaia. A proposta trata de normas para construções, edificações e do uso do solo urbano. A audiência será presidida pelo vereador Ademilson Militão, que é o responsável pela Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação do Solo. Cacá, essas 2 audiências acontecerão aqui na Câmara Municipal da cidade de Atibaia, na Avenida 9 de Julho, aqui no centro da cidade. Ambas as audiências são abertas ao público e serão transmitidas também para quem não puder vir comparecer, participar aqui presencialmente, serão transmitidas pelo canal do YouTube da Câmara Municipal, Cacá. Gabi, 2 assuntos de extrema relevância para a cidade, cada um com o seu lado de importância, porém, eu acho muito importante, Gabi, que não se faça apenas lei, por exemplo, com relação aos ciclistas. É mais do que necessário campanhas educativas para a população, para que todos entendam a importância do pedestre e também do ciclista. Também podemos incluir aí o motociclista, pois vimos bastante desrespeito com relação aos usuários que utilizam as motocicletas também. É importante, Gabi, a lei, com toda certeza, é importante se pactuar com a sociedade, onde deve ter mais ciclofaixas, onde deve ter mais corredores, de repente, de motos, enfim, tudo isso deve ser discutido com a sociedade.
Mas sem educação no trânsito, sem educação para motoristas, para pedestres, para ciclistas, para motociclistas, tudo isso fica apenas no papel. A gente precisa, na prática, que as pessoas respeitem mais uns aos outros. Lembrando que, de acordo com a lei de trânsito, sempre deve ser dado a preferencial para quem é mais vulnerável, ou seja, o pedestre tem prioridade número 1. Em segundo lugar, os ciclistas. Em terceiro, motociclistas. Aí por diante, os carros, depois os ônibus e por aí vai. Os caminhões. Então, tudo isso tem que ser pactuado. A sociedade precisa entender de que todos têm direito de ir e vir, porém, alguns são mais frágeis do que outros, né, Gabi? Então, a gente torce aí para que o público interessado participe, deveriam ser todos interessados, mas quem não puder estar presente na Câmara Municipal pode estar acompanhando através da rede social YouTube da Câmara Municipal de Atibaia. Gabi, só lembrando, essa audiência pública onde se vai discutir essa questão das ciclofaixas, vai acontecer quando? Nessa quinta-feira, maio, das 17, 5 horas da tarde, às 8 horas da noite, aqui na Câmara Municipal. Então, é isso daí. Lembrando que o evento, a audiência pública é aberta ao público que pode estar presencialmente aí na Câmara Municipal. Agora, tratando do outro assunto, Gabi, que é um assunto que a gente também traz à tona frequentemente aqui na cidade, que é essa questão da discussão do projeto de obras e urbanismo da cidade. A gente viu esse crescimento desordenado do número de prédios e condomínios aqui na cidade, né, Gabi? De extrema importância aqui para a cidade, que está precisando realmente a prefeitura se alinhar com a população em si, eu digo. Então é muito importante a presença de quem entende a importância desse assunto, né? O novo Código de Obras e o urbanismo aqui da cidade. Só para relembrar, dia 15 de maio, das 6 horas da tarde às 20 horas, às 8 horas da noite. Então, lembrando que uma acontece no dia 8, que já é nesta quinta-feira, a outra de urbanismo e meio ambiente, lá na outra quinta-feira, dia 15. Então, dia 8 agora, vamos estar acompanhando a audiência pública aí na Câmara Municipal da questão das ciclofaixas. E no dia 15, a gente vai estar falando aí dessa importante também audiência pública sobre o Código de Obras e Urbanismo de toda a cidade. São assuntos extremamente relevantes e a gente convida toda a população a estar presente, participando, dando suas opiniões, porque o momento é agora. Audiências públicas são realizadas exatamente para isso, para que a população possa discutir junto aos poderes constituídos o que ela entende seja melhor para o seu dia a dia, para a sua cidade. Então, obrigado, Gabi, aí pela participação e a gente vai estar acompanhando aí de pertinho, trazendo mais notícias do que foi discutido nestas audiências públicas. Obrigado. E gestantes e mães de recém-nascidos em situação de vulnerabilidade social, moradoras de Atibaia, poderão receber gratuitamente enxovais de maternidade a partir deste sábado, dia 10 de maio. A distribuição acontecerá no Fundo Social de Solidariedade, na Avenida São João, número 613, no centro da cidade, das 9 às 13 horas. A ação marca o lançamento oficial do projeto Nascer, iniciativa da Prefeitura de Atibaia, que tem como objetivo acolher as mães e oferecer apoio nos primeiros cuidados com o bebê. O enxoval inclui itens essenciais, como 2 jogos de lençol, manta, kit de coeiro, toucas, luvas, calças, macacão, meias, bores, toalhas e fraldas de tecido. Tudo voltado para o uso do recém-nascido. Para receber o kit, é necessário ser gestante a partir do 7º mês ou mãe de bebê com até 2 meses de idade, levar documento com foto, comprovante de endereço e a carteira de pré-natal ou a certidão de nascimento do bebê.
Mesmo após o multirão, o atendimento continua durante o ano, para quem procurar o Fundo Social. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 11 44 12 8220. Bom, parabéns ao Fundo Social de Solidariedade, uma excelente iniciativa, muito importante estar aí dando este apoio aos pequenos bebês e a seus familiares neste momento de tantas mudanças durante a vida. Enxovais para bebês é uma bela iniciativa e a gente tem aqui que elogiar, pois todos que já tiveram filhos sabem o quanto este momento é difícil e de mudanças. E no feriado do dia 1º de maio aconteceu aqui em Atibaia os primeiros dias da unidade móvel do projeto Cidadania Itinerante, que esteve em 4 bairros da cidade. A população de Atibaia está recebendo diversos serviços gratuitos com a chegada da unidade móvel do projeto Cidadania Itinerante, promovido pela Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania em parceria com a Prefeitura. Desde o dia 29 de abril, o atendimento passou pelos bairros do Tanque e Jardim Imperial, bairro do Portão e Maracanã, somando mais de 200 atendimentos. O projeto oferece uma série de serviços voltados à cidadania, com foco na população de baixa renda, comprovando a situação de vulnerabilidade ou o cadastro único. Os cidadãos podem ter acesso gratuito à emissão de documentos. Alguns dos serviços disponíveis são agendamento para a primeira e segunda via do RG, emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, atestado de antecedentes criminais, criação de conta no gov.br, emissão de CPF e segunda via de contas como água, luz e telefone, consultas no Serasa, elaboração de currículo e solicitação de seguro-desemprego, atendimento de serviços do INSS e Receita Federal, atendimento jurídico da Defensoria Pública, apoio e orientações do PROCON, informações sobre o programa ID Jovem, voltado a jovens de 15 a 29 anos, com renda familiar de até 2 salários mínimos. Além dos serviços, o projeto também oferece ações de conscientização em saúde. Crianças podem participar de brincadeiras para aprender sobre os perigos da dengue, com atividades que mostram larvas do mosquito Aedes aegypti e uma vitrine com animais peçonhentos como cobras e escorpiões. Bom, esta descentralização é mais do que necessária também dos serviços públicos. O governo, os governos estaduais, municipais e federais têm que ir onde o povo está. E o povo, durante a semana onde os departamentos normalmente estão abertos, está trabalhando. Então, nada mais óbvio do que os serviços públicos estarem disponíveis praticamente na casa dos moradores, no bairro dos moradores, oferecendo todos esses serviços aos finais de semana e aos feriados, como acabamos de ver. É bom lembrar também que estamos passando por uma queda no número de vacinados em diferentes vacinas disponíveis por todo o Sistema Único de Saúde. Seria de extrema importância e relevância também de que nestes serviços de cidadania itinerante também as pessoas pudessem deixar em dia a sua caderneta de vacinação. Tudo tem que ser feito para que a população tenha os serviços de qualidade e possam garantir a sua saúde. A gente dá os parabéns às iniciativas. E falando agora de Bragança Paulista. Opa, estamos com problema aqui. Produção, consegue segurar, por favor? Bom, agora sim. Falando de Bragança Paulista, os moradores da zona rural da cidade podem se preparar. O ônibus da saúde volta a circular neste mês com atendimentos gratuitos em diferentes bairros. A iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde,
leva serviços essenciais a regiões mais afastadas do centro da cidade. Em abril, a unidade móvel realizou mais de 2.000 atendimentos em 12 bairros. Foram 602 atendimentos de enfermagem, 184 consultas médicas, 137 atendimentos odontológicos, com 337 procedimentos, além da aplicação de 131 vacinas contra influenza e febre amarela. Também houve distribuição de medicamentos para mais de 200 pessoas. Agora, em maio, o atendimento continua com visitas programadas. Nesta semana, a programação segue hoje, no bairro Chácara Fernão Dias, das 8 às 16 horas, na Associação dos Moradores. Amanhã, na quarta-feira, dia 7 de maio, no bairro Campo Novo, das 8 às 16 horas, na Capela São João Batista. Na quinta-feira, dia 8 de maio, no bairro Atibaianos, das 8 às 16 horas, em frente à Capela Nossa Senhora da Piedade. Na sexta-feira, no bairro Portal São Marcelo, das 7h30 às 11h30, em frente à Capela Sagrada Família. Os moradores podem contar com atendimentos de enfermagem, consultas médicas, vacinação, serviços odontológicos e distribuição gratuita de medicamentos. A ação busca facilitar o acesso à saúde básica e reforça o compromisso da Prefeitura com a população que vive distante das unidades fixas de atendimento. Bom, tá aí o que acabamos de falar aí no último comentário. A população tem que ser atendida aonde ela estiver. Aí a iniciativa da Prefeitura de Bragança Paulista na área de saúde e com o que falamos também referente à vacinação das pessoas. Parabéns também aí à Prefeitura de Bragança Paulista. E falando Prefeitura de Bragança Paulista, parece que deu ruim lá no encerramento da 58ª Expo Agro e da 31ª Festa do Peão de Bragança Paulista, que ocorreu no último domingo. O evento terminou em clima de tensão após o prefeito da cidade, Edmir Chedi, ser vaiado durante o seu discurso no posto de monta e que falou no ano que vem pode ser que a festa não aconteça mais. Veja mais detalhes. O prefeito, irritado com a reação por parte do público, o chefe do Executivo Municipal chegou a afirmar que o evento pode não ser realizado no próximo ano. Ao ser interrompido pelas vaias, Chedi reagiu no microfone. Estão bravos por quê? Não querem mais a festa? Em seguida, dirigiu-se diretamente ao empresário Marcos Pacheto, responsável pela organização da festa. Abre aspas. Ano que vem não vamos fazer mais, Marcos. Estão vaiando o prefeito. Então, não gostaram da festa que fizemos juntos. As declarações geraram reações imediatas entre os presentes e se espalharam pelas redes sociais. Para alguns, a fala soou como retaliação às críticas. Para outros, foi interpretada como um desabafo diante da pressão popular sobre a administração municipal. Apesar do clima desconfortável, o prefeito também agradeceu aos educados de Bragança Paulista e reforçou que sua gestão continuará firme. Abre aspas. Ano que vem vai estar boa pra caramba. Ele ainda mencionou ter passado por momentos difíceis recentemente, mas disse que seguirá governando para a maior parte de Bragança Paulista. A noite terminou com os shows da cantora Mari Fernandes e da dupla Guilherme e Santiago. No entanto, o que dominou as conversas após o encerramento da festa foi a possibilidade de que a Expo Agro, um dos eventos mais tradicionais da cidade, deixe de acontecer em 2026.
Bom, a festa terminou. Você que acompanha a Atibaia TV deve ter percebido que durante todo esse período praticamente não comentamos absolutamente, ou melhor, não comentamos absolutamente nada sobre a Expo Agro de Bragança Paulista. Quer saber o motivo? A falta de respeito que a empresa organizadora teve com a equipe da Atibaia TV. Desde o início, a gente quis conversar com eles, ouvir o que a gente poderia contribuir com a festa, e eles simplesmente, numa arrogância única, trataram a gente com total desrespeito, dizendo que eles não precisam das mídias locais, que eles já fazem a divulgação a nível nacional da festa. Em virtude disso, a gente entende que a gente também não precisa ir lá dar a nossa contribuição, que eles são autossuficientes. A festa ocorreu mais uma vez e talvez as vaias todas dirigidas ao prefeito da cidade de Mexedi, talvez tenha sido não só ao prefeito, mas sim a essa empresa arrogante e que pouco contribui para a nossa região. A gente lembra de que são licitações abertas, essas empresas vêm, fazem a festa, muitas vezes pegam todos os recursos da cidade e vão embora sem deixar nada praticamente em troca. A gente espera que para o ano que vem a empresa seja outra, que outra empresa mais respeitosa com os veículos de comunicação se faça presente à festa. Daí, quem sabe, a gente também possa trazer algum tipo de elogio. Esse ano, como já ocorreu no ano passado e no ano retrasado, que foi sempre esta mesma empresa que ganhou a licitação, não temos absolutamente nada a declarar. E vamos agora às notícias policiais. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo cumpriu no último sábado 4 mandados de busca e apreensão em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, durante a Operação Fake Monster, que investiga um grupo suspeito de disseminar discurso de ódio nas redes sociais e de planejar um possível ataque ao show da cantora Lady Gaga, que aconteceu no último domingo na praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. A operação, coordenada pelo Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil Paulista, teve ordens judiciais executadas em 3 cidades do estado: São Vicente, Cotia e Vargem Grande Paulista. Em São Vicente, no bairro Vila Jockey Clube, um adolescente de 16 anos foi identificado como administrador de perfis usados para propagar mensagens de ódio. Ele confessou ser o responsável pelas publicações, mas negou qualquer envolvimento direto com ameaças de atentado. No endereço, os policiais apreenderam um computador, celular, HD externo, cartão de memória e videogame. O jovem foi liberado na presença do pai. Outros mandados foram cumpridos em Cotia e Vargem Grande Paulista, onde foram apreendidos celulares, notebooks e outros dispositivos eletrônicos. Todo o material foi recolhido para perícia e análise digital. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e apurar o real alcance das ações do grupo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reforçou que crimes de incitação à violência e terrorismo são tratados com total rigor pelas autoridades. E em Bragança Paulista, a Polícia Militar desmantelou uma fraude bancária com câmeras escondidas nos caixas eletrônicos de agências bancárias. Confira. Uma fraude bancária sofisticada envolvendo dispositivos eletrônicos e câmeras ocultas instaladas em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal foi desmantelada no último sábado em Bragança Paulista. A ação gerou alerta para toda a região, incluindo Atibaia, devido à possibilidade de golpes semelhantes em outras agências. Segundo a Polícia Militar, o esquema foi descoberto após uma vítima ter o cartão retido em um terminal e ligar para o número colocado na máquina,
acreditando ser o atendimento oficial. O telefone, no entanto, fazia parte do golpe. Após o contato, a vítima percebeu saques não autorizados em sua conta. Uma equipe da 1ª Companhia do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior foi acionada e encontrou no caixa eletrônico uma placa com bateria e minicâmera instalada para capturar dados dos clientes. Confira nas imagens. O cartão dele, né? E Olha, eles colocam um adesivo com o número deles, que não é do banco. Ó. Eu te vim aqui, não foi desbloquear. E o cartão foi para dentro. Ó. Idiotice minha, cara. Puta, como sou idiota, cara. Toda vez que o senhor for usar Tá, merda. Tá ligado? e Tá feriado vendo? prolongado, Tem uma luzinha lá, ó. porque o banco fechou quarta-feira. Isso é novidade, hein? Então ficou quinta Você não tinha visto ainda. e amanhã. Ó, dupla face, Toda vez que de feriado, os caras vai. Caixa Econômica. Toda vez. Se o senhor chegasse a me indicar, o senhor. Não é. Durante o patrulhamento, os policiais localizaram um dispositivo semelhante em uma agência na rua Coronel Osório, também em Bragança Paulista. No local, outro adesivo com número falso de atendimento foi removido. Em uma nova ação na agência da rua Doutor Freitas, os agentes abordaram um homem em atitude suspeita ao deixar o local. Com ele, foram encontrados 2 cartões bancários de R$ 1.650 em espécie, sem comprovação de origem. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial com o material apreendido. Hoje, terça-feira, haverá sol com muitas nuvens à tarde. Durante a noite, a nebulosidade diminui. Em Nazaré Paulista, a máxima será de 23 graus. Piracaia registra 24. Atibaia e Bom Jesus dos Perdões vão registrar a máxima de 25 graus. E Bragança Paulista registra a máxima de 26 graus. A mínima na região será de 14 graus. De acordo com a última atualização, o sistema Cantareira opera com um índice de 57,3% de sua capacidade total. E a edição desta terça-feira, dia 6 de maio de 2025, do Jornal Dia a Dia, fica por aqui. Agradecemos sua companhia, sua audiência e lembramos que amanhã, quarta-feira, estaremos de volta trazendo as principais notícias da região Bragantina, te deixando muito bem informado. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá.